Imagine isso, uma menina pequena, sozinha em meio à floresta densa, cercada por sons que nenhum ser humano deveria ouvir sozinho. Agora, imagine que essa menina não apenas sobrevive, mas é criada por macacos selvagens, vivendo anos entre eles, aprendendo seus hábitos, adotando sua linguagem silenciosa. Essa é a história que você vai conhecer hoje. A garota que foi criada por macacos na selva, um relato que desafia a lógica e toca o coração. Antes de tudo isso, ela era apenas uma criança. Pequena, curiosa, de olhos vivos e cheios de vida. Ninguém poderia imaginar que o destino dessa garotinha de 5 anos mudaria de forma tão brutal em questão de minutos. A história começa em uma pequena vila no interior da Colômbia, uma região cercada por floresta densa, onde a natureza parecia não aceitar a presença humana com facilidade. Certa manhã, enquanto brincava do lado de fora de casa, ela desapareceu. Ninguém viu, ninguém ouviu gritos. Alguns acreditam que foi sequestrada por criminosos locais. Outros, que se perdeu após seguir um animal em meio às árvores. O certo é que naquele dia, ela foi engolida pela selva. Sozinha, sem comida, sem rumo, sem ideia de onde estava. Chorou até a voz falhar. Gritou até que o silêncio virasse rotina. E quando a noite caiu, fria e implacável, ela se encolheu entre raízes, como se procurasse o útero da terra. O som de insetos, folhas quebrando ao longe e olhos invisíveis vigiando. Ela estava oficialmente fora do mundo humano. Mas enquanto sua família iniciava uma busca desesperada, algo muito mais inesperado começava a observá-la na escuridão. Nos primeiros dias, ela mal conseguia se mover. Fraca, desidratada, com o estômago vazio e os pés cortados pelas pedras e espinhos. A selva não perdoa os frágeis, mas curiosamente também não a devorou. E foi nesse momento de quase rendição que os olhos surgiram entre os galhos, observando, analisando. Não eram humanos, eram macacos. Um grupo inteiro, curiosamente silencioso, pairando entre as árvores como sombras vivas. No início, ela tentou fugir, se esconder, mas estava cansada demais e então simplesmente parou, observou, imaginou e os imitou. Quando um deles inclinou a cabeça, ela fez o mesmo. Quando o outro a encarou, ela olhou de volta. E ali nasceu o primeiro elo. Um deles jogou uma fruta ao chão. Ela, faminta, hesitou por um segundo e comeu. Para um bando de primatas selvagens, ela não representava ameaça. Era pequena, indefesa, quase parte da floresta. E por algum motivo que ninguém nunca soube explicar, eles a aceitaram. Sem palavras, sem promessas, apenas instinto. E naquele instante, algo dentro dela começou a mudar. A selva já não parecia tão assustadora. A menina humana estava sendo adotada por criaturas que, curiosamente, pareciam mais compassivas do que muitos homens. Aos poucos, o corpo dela começou a se adaptar. Dormia nos galhos mais altos, enrolada como os filhotes. Aprendeu a escalar, a se equilibrar com precisão, a farejar o perigo. Se alimentava das frutas e raízes que os macacos comiam e começou a distinguir o que era seguro do que era venenoso. Seus sentidos se aguçaram. Ouvia sons a quilômetros, identificava rastros pelo cheiro, reagia aos menores movimentos ao redor. O instinto de sobrevivência havia assumido o comando. As palavras que um dia conheceu, esquecidas. O nome que lhe deram ao nascer já não existia. Agora ela se comunicava por sons, grunhidos e gestos. Gritava como eles, saltava como eles, andava de 4 com a mesma agilidade. Quando um predador se aproximava, ela se escondia como o grupo. Quando havia ameaça, se tornava feroz, como um animal em defesa do seu bando. Os humanos que a perderam não sabiam, mas ela havia ganhado uma nova família. E, de certa forma, uma nova identidade. A menina selvagem estava emergindo. Seu olhar já não expressava medo, mas alerta constante.
O raciocínio lógico deu lugar à reação instintiva, e com o tempo ela deixou de lembrar que havia outro mundo fora daquele. Para ela, a selva era tudo. As árvores eram teto, os galhos, cama, os macacos eram irmãos. E nesse novo universo, onde a lógica humana não fazia mais sentido, ela encontrou algo que muitos jamais encontraram em suas vidas: pertencimento. Foram quase 7 anos, 7 longos anos em que ela desapareceu da memória das pessoas. Até que um grupo de caçadores avistou algo estranho no topo das árvores. Um vulto, um movimento incomum. Quando se aproximaram, viram o impossível. Uma figura humana, pequena, coberta de sujeira, com cabelos desgrenhados e unhas enormes, movendo-se com a leveza de um animal. Ela os viu e congelou. Depois correu, não como uma criança, mas como um macaco. De galho em galho, com precisão. Assustada, furiosa, os homens perplexos não acreditavam no que viam. Era humana, mas não agia como uma. Foram dias de tentativas, cercas, armadilhas, silêncio, até que, exausta, faminta e talvez curiosa, ela se deixou capturar. Não com confiança, mas com medo. Lutou, gritou, mordeu. Os sons que fazia não pareciam vir de uma boca humana. Quando foi finalmente contida, seus olhos ainda ardiam como os de um animal encurralado. Ninguém sabia o que fazer. Aquela criatura era uma criança perdida ou um ser criado pela selva. O que ninguém imaginava é que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Porque tirar alguém da selva é fácil, difícil mesmo. É tirar a selva de dentro dela. A reentrada no mundo humano foi brutal. A menina, agora com cerca de 12 anos, não sabia o que era um espelho, uma cama, um prato ou uma porta. O simples ato de vestir roupas a deixava em pânico. Tomar banho era um ataque aos seus sentidos. O som de carros, vozes altas e luzes artificiais causava terror. O que para nós é cotidiano, para ela era uma avalanche de estímulos incompreensíveis. Foi colocada sob os cuidados de uma instituição, mas ninguém conseguia se comunicar com ela. Chorava de forma animalesca, não aceitava alimentos processados, rejeitava o toque humano. Dormia encolhida no canto da sala, com os olhos sempre abertos, como se esperasse ser atacada. Era como tentar ensinar poesia a um lobo. Psicólogos, linguistas, assistentes sociais, todos tentaram. E pouco a pouco, com uma paciência quase infinita, os primeiros avanços vieram. Aprendeu a aceitar comida, a reconhecer rostos, a repetir sons, mas algo dentro dela sempre resistia. Não conseguia sorrir, não conseguia confiar. Estava entre 2 mundos, o da floresta, que a criou, e o da civilização, que agora tentava moldá-la. Mas quem ela realmente era? Uma criança perdida tentando se adaptar? Ou uma criatura da selva aprisionada em um mundo estranho? E essa pergunta, por mais que os anos passassem, nunca teve uma resposta fácil. Com o tempo, ela aprendeu a viver entre nós. Recebeu um nome, um novo lar, e passou a ser chamada de Marina Chapman. Foi adotada por uma família britânica que acreditava no poder da reabilitação. Mas o passado nunca a abandonou. Mesmo já adulta, ela ainda reagia a sons repentinos com o corpo encolhido. Comia rápido demais. Andava descalça sempre que podia. Evitava o contato visual por longos períodos. Durante anos, Marina viveu em silêncio sobre o que aconteceu na floresta. Muitos não acreditavam nela. Chamavam sua história de exagero, de farsa. Diziam que era impossível uma criança sobreviver sozinha, quanto mais ser criada por macacos. Mas então, décadas depois, ela decidiu falar. Com coragem, escreveu um livro contando tudo o que viveu. Descreveu os cheiros da selva, os sons noturnos, os comportamentos dos macacos, o medo, a dor e a estranha sensação de paz que sentia ao estar entre eles. Cientistas começaram a prestar atenção.
E, para surpresa de muitos, suas descrições batiam com padrões conhecidos entre primatas. Detalhes que só alguém que realmente conviveu com macacos selvagens poderia relatar. Marina nunca pediu fama, nem reconhecimento, mas queria que soubessem. Ela não era um mito. Era a prova viva de que o ser humano pode se adaptar a tudo, mesmo ao impossível. A história de Marina Chapman não é apenas uma curiosidade selvagem. É uma janela para algo muito maior, algo que toca a essência do que significa ser humano. Em um mundo onde nos achamos civilizados, conectados, organizados, uma criança viveu anos na floresta sem linguagem, sem conforto, sem regras e sobreviveu. Mais do que isso, encontrou carinho, cuidado e proteção em seres que muitos consideram irracionais. Talvez a maior lição esteja aí. A selva não a destruiu. A floresta não a matou. Foram os humanos, com suas dúvidas, julgamentos e desconfianças, que colocaram em xeque sua verdade. Ainda assim, ela resistiu. Porque Marina é a prova de que não importa o ambiente em que somos jogados, há uma força dentro de nós que sempre busca sobreviver, adaptar, pertencer. Sua jornada é um lembrete poderoso de que os limites do ser humano vão muito além do que pensamos, que nossas raízes podem ser profundas, mas não nos prendem, e que até mesmo na mais densa escuridão, a vida encontra um jeito de florescer. Talvez não como esperávamos, talvez nem como entendemos, mas sempre, de algum modo, com sentido. Marina não apenas voltou da selva, ela nos trouxe com ela uma história que nos obriga a olhar para dentro e perguntar: quem seríamos nós? Se tudo nos fosse tirado, se o mundo ao nosso redor desaparecesse, o que restaria? Instinto, medo ou humanidade?